Boa tarde. Como o professor Luiz César falou, meu nome é Ana Aline. Eu quero saber se o pessoal aí de trás está me ouvindo bem. Eu tenho 26 anos de idade, eu ainda não sou casada, o meu noivo está aqui, Rodrigo. É um presente de Deus para mim. Tem 2 anos que eu e ele caminhamos nesse grupo de oração, João Paulo II, da Renovação Carismática. E hoje é com muita alegria que eu venho aqui anunciar para vocês um tema que é o amor de Deus, que é um tema muito bonito, e que enquanto eu vinha preparando a pregação de hoje, Deus vinha derramando sobre mim o amor dele, e eu fui resgatando o amor de Deus no meu coração. Então, que hoje cada um de nós possamos viver também essa experiência de resgatar dentro do nosso coração o amor de Deus Pai, nosso Pai do céu, que nos ama tanto. E muitas vezes, no nosso dia a dia, na correria do dia a dia, tantas coisas que nós temos para fazer, e nós acabamos nos esquecendo desse amor de Deus. Mas apesar disso, Deus nunca deixa de amar nenhum de nós. E se cada um de nós hoje, nós estamos aqui nessa tarde, é porque é graças ao imenso amor que Deus tem por cada um de nós. A primeira palavra que nós vamos partilhar está na primeira carta, na primeira epístola de São João. Não é o Evangelho de João, é a carta de São João, lá no final. Depois de Gálatas ainda, pode ir mais para trás. É um dos últimos livros da Bíblia. 1 João, capítulo 4. Os peregrinos, eu peço que fiquem atentos para ajudar as pessoas que não estão encontrando a palavra. Se precisarem de ajuda, levantem os braços, que vai algum servo ajudar vocês. Primeiro João, capítulo 4, versículo 7. Amém? Primeiro João, bem no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, versículo 7. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Continuamos lá embaixo no 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Palavras do Senhor. Então, aqui nessa passagem, nós vemos 2 vezes. Eu li do 7 e o 8 e depois o 16, para mostrar para vocês que num trechinho tão pequeno da palavra de Deus, diz que Deus é amor. E esse é o tema de hoje. Que amor que é esse que Deus tem por nós? Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, Jesus te ama, Deus te ama, mas a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente tem experimentado esse amor de Deus? A gente tem se lembrado desse Deus que nos ama tanto? Porque eu sei que nós somos muito ocupados. E muitas vezes Deus fica em último lugar na nossa vida. Mas Ele não deixa de te amar. Ele não deixa de amar nenhum de nós. E por que às vezes nós temos essa sensação, essa impressão, nessa correria toda nossa do dia a dia, de que Deus não nos ama mais, de que Deus nos esqueceu diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades do dia a dia? Por que às vezes a gente fala, ai, Deus não se lembra de mim, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama mais?
Existem coisas que nos afastam do amor de Deus. Não que Deus deixe de nos amar, Ele nunca deixa de nos amar. Mas existem coisas na nossa vida, que acontecem na nossa vida, que nos distanciam do amor de Deus. A primeira dessas coisas é o pecado. O pecado que nós cometemos nos afasta do amor de Deus. Porque nós ficamos tão focados no nosso pecado, nas outras coisas que nós fazemos, e nós deixamos de acreditar em Deus, nós deixamos de ter fé, nós deixamos de falar de Deus, nós temos vergonha, nós negamos a Deus, nós temos vergonha de andar com uma cruz no peito e de assumir que nós amamos a Deus, que nós oramos. O nosso pecado, o nosso próprio pecado nos afasta de Deus. Outra coisa que nos afasta de Deus é a nossa humanidade. Nós queremos entender tudo, nós queremos compreender todos os mistérios de Deus. Se fosse para compreendermos, não seriam os mistérios de Deus. Então, às vezes, a nossa racionalidade, querer entender tudo, querer calcular e medir tudo, nós não conseguimos medir o amor de Deus. E muitas vezes, essa nossa racionalidade, muitas vezes a gente quer desvendar todos os mistérios, e quando nós não conseguimos, a gente acaba deixando Deus de lado. Isso também nos afasta de Deus. Por quê que eu digo a nossa humanidade? Porque quando nós amamos alguém, nós amamos de uma forma limitada, com condições. O amor do homem que mais se aproxima do amor de Deus é o amor da mãe pelos seus filhos. Mas ainda assim, nós não podemos dizer que é incondicional, porque tem tantas mães que a gente vê que fazem coisas com seus filhos, que abandonam seus filhos. Esses dias, minha mãe estava me falando de uma reportagem que ela viu de uma mulher na China que jogou o seu filho no cano do esgoto. Então, assim, o homem, ele tem suas limitações. E essas limitações também afastam a gente do amor de Deus, de experimentar esse amor de Deus. O homem impõe condições e ele ama com interesses. Se um casal, já que vive em matrimônio, ou de namorados, de noivos, se você é traído pela sua esposa, pelo seu esposo, a primeira impressão que a gente tem, a primeira vontade é de abandonar aquela pessoa. E muitas vezes nós perdoamos, outras vezes nós realmente seguimos a nossa vida e abandonamos a outra pessoa, seguimos a nossa caminhada. A mesma coisa, quando um sócio do nosso trabalho, quem tem empresa, o sócio um passa a perna no outro. Às vezes um irmão que rouba o irmão, coisas assim, que as outras pessoas fazem de errado com a gente. A nossa primeira intenção é já se livrar daquela pessoa. Mas Deus não é assim com a gente. Não importa o que a gente faz de errado contra Deus. Um casal que é infiel, ele já quer logo se separar. Agora, quando nós somos infiéis a Deus, mesmo com a nossa infidelidade, Deus permanece fiel. Porque Deus é amor. E vamos ver então como que é esse amor de Deus, para a gente entender melhor. Eu convido vocês, é a última palavra agora que nós vamos pegar. As outras eu vou falando e vocês só vão acompanhando, ouvindo. Vamos ver como que é esse amor de Deus. Quais são as características do amor de Deus? É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4, para a gente entender melhor qual que é a diferença do amor do homem e do amor de Deus, que é o amor verdadeiro, o amor completo, o amor desinteressado, o amor incondicional. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Isso mesmo que eu queria. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. Para quem tem a Bíblia da Ave Maria, dessa capinha marrom, a página é 1477. Aqui fala caridade. Caridade é sinônimo de amor.
Onde está escrito caridade, nós vamos ler amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não tem inveja. O amor não é orgulhoso. Não é arrogante, nem escandaloso. O amor não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Palavras do Senhor. Se nós falamos que Deus é amor, na primeira carta aos João, 2 vezes nós lemos, Deus é amor. Se Deus é amor e o amor é tudo isso aqui, então como que é Deus para conosco? Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus não tem inveja, enfim. E o que mais chama a minha atenção é no 7. Deus tudo desculpa, Deus tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Deus, no seu infinito amor por cada um de nós, Ele suporta ver a nossa infidelidade com relação a Ele. Ele desculpa a nossa infidelidade. Quantas vezes nós somos infiéis a Deus e ainda assim aqui diz tudo desculpa, tudo suporta. Muitas vezes nós mudamos até de religião, visitamos outros lugares distantes da Igreja Católica e quando a gente volta, para Deus é uma alegria, porque Ele tudo suporta, Ele suporta as nossas ofensas. Para Ele só importa, não importa o tamanho do nosso pecado, da nossa ofensa, só importa o nosso arrependimento e o fato de nós voltarmos para Ele, nos voltarmos para Ele. Então, além do pecado, da nossa humanidade, o que mais que pode nos afastar de Deus? Que tipo de bloqueio que nos afasta do amor de Deus? Existem traumas que acontecem na nossa vida que nos afastam do amor de Deus, do nosso Pai. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, da minha infância. Que eu vivi por muito tempo longe do amor de Deus Pai. Eu não tinha nenhuma intimidade com Deus Pai. Sempre que eu ia fazer as minhas orações, desde pequena, eu falava só Jesus. Jesus e anjo da guarda. Eu não conseguia fechar os meus olhos, colocar minha mão assim no meu coração e falar, Pai, obrigada por este dia, obrigada por esta noite, obrigada por eu estar viva. Eu não conseguia. Eu tinha um bloqueio muito grande com Deus Pai, que eu só vim a descobrir o porquê há pouco tempo atrás. Mais ou menos um ano e meio. Eu não nasci aqui em Cuiabá. Eu nasci em João Pessoa, na Paraíba. E a cidade do meu pai, né? Ele é de lá. E a minha mãe daqui de Poconé. Turma de Poconé. Minha avó, poconeana. E a família da minha mãe toda morava aqui. E meus pais se casaram e foram morar. Minha mãe foi morar lá em João Pessoa, na cidade do meu pai, onde ela não conhecia ninguém, a não ser ele e a família dele. Meus avós, as minhas tias, por parte de pai. Só que o casamento dos meus pais, eles ficaram 1 ano casados, eu nasci, e o casamento deles não ia bem. Eles brigavam muito, discutiam muito, era assim, muitos desentendimentos todos os dias. E eles decidiram se separar. E a minha mãe voltou comigo, eu tinha 2 anos de idade, só, para Cuiabá. E, passados uns meses, o meu pai resolveu tentar, reatar o casamento, porque eu já era nascida e tudo, era pequena. Ele tentou vir para cá, para Cuiabá, ver se dava certo aqui o casamento deles. E a gente morou numa casa. Eu devia ter quase 3 anos. Eu me lembro dessa casa, eu não lembro onde que fica, o bairro, nem nada. Mas eu lembro que era um sobrado e tinha, assim, uma varanda. Algumas coisas eu me lembro, uns flashes. E eu sei que, também, isso que eu vou falar agora eu já tinha até esquecido. Mas enquanto eu estava preparando a pregação, Deus colocou no meu coração que eu, meu pai e minha mãe, a gente dormia na mesma cama, no mesmo colchão de casal. E eu dormia no meio. E como eu sempre fui comprida, desse jeito, eu era bem magrinha,
bem magrinha quando eu era pequena, tinha problema na amígdala, não comia direito. E eu era bem comprida. Então a gente falava assim, que eu era salsicha e que os meus pais eram o pão da salsicha. E eu dormia no meio deles. Eu já nem lembrava mais disso. Aí eu sei que um dia eu dormi no meio deles e eu acordei, uma banda do pão não estava mais lá, na cama. E a minha mãe falou para mim, minha filha, seu pai foi embora. E eu me lembro dessa manhã que eu acordei e eu não vi o meu pai lá. E aí também eu lembro que no meio dessa noite, a televisão sumiu. Aí minha mãe falou assim, eu não sei se foi ladrão, acho que foi um ladrão que entrou aqui. Eu acreditei, mas eu não sei, hoje eu não sei se foi um ladrão mesmo, foi o meu pai que levou a televisão embora, enfim. Eu sei que eu me lembro bem dessa manhã, que eu acordei e o meu pai não estava mais na minha casa. E a minha mãe foi bem clara em dizer, minha filha, seu pai foi embora. Ele vai voltar lá para onde ele morava. E ele disse que não é para você procurar ele. Eu que vou cuidar de você. E eu fiquei quieta, entendi tudo. Eu era bem pequena, mas eu entendi tudo. E eu guardei aquilo no meu coração e fui obediente. Minha mãe nunca me incentivou que eu procurasse o meu pai, porque ela tinha muito medo dele me maltratar, né? E não me receber na cidade dele, se eu me aventurasse, por acaso, a ir lá um dia. E eu guardei aquilo no meu coração, eu nem chorei, eu não chorei, eu não chorava. Eu lembro de ter chorado um dia, perguntando do meu pai, porque eu sabia que aquilo ia fazer a minha mãe sofrer. Então eu guardei sozinha no meu coração o abandono, a rejeição do meu pai. Eu lembro que eu passei muitas situações difíceis na minha vida por causa disso. Porque na infância, todo ano, no Dia dos Pais, tem a bendita da lembrancinha, né? Aí dava um mês antes, eu já começava a inventar dor de barriga, dor de cabeça. Eu falava, não, mãe, estou doente, eu não quero ir na aula, porque tinha que fazer a lembrancinha e eu não tinha para quem entregar. Então, assim, todo ano era aquela coisa, né? Eu acabava dando para algum tio, para alguém. E assim eu fui crescendo, com a ausência do meu pai, sem nunca falar disso, muito reservada. Isso foi gerando um trauma dentro de mim, dentro do meu coração, porque eu nunca ouvi a voz dele depois disso, ele nunca me ligou, eu nunca liguei, ele nunca escreveu uma carta. A única carta que ele me deixou para mim e para minha mãe, no dia que ele foi embora, foi uma carta que eu achei quando eu tinha uns 16 anos de idade, que eu, muito intrometida, fui futricar nas coisas da minha mãe. E eu encontrei essa carta, e essa carta dizia, com todas as letras, que ele não podia me dar amor, que ele não podia cuidar de mim, que era para minha mãe cuidar de mim sozinha. E eu nunca mais vi o meu pai. E isso me fazia, assim, toda vez que eu pronunciava a palavra pai, era muito dolorido para mim, era muito difícil. Então, assim, eu perdi totalmente a intimidade com Deus Pai. Nas minhas orações, eu só pedia para Jesus, Maria e o anjo da guarda. E assim eu fui distanciando de Deus Pai, fui me distanciando. Mas a palavra de Deus, ela me trouxe um conforto tão grande. Nem precisa pegar, porque eu vou ler só um trechinho. Está em Isaías 49, versículo 15. Depois, se alguém quiser, eu passo de novo e vocês anotam. Isaías 49, 15, diz assim: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Pode uma mulher não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? Mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Deus nunca se esquece da gente. Deus nunca nos rejeita. Deus nunca nos abandona. Mesmo que os nossos pais, que as nossas mães nos deram amor, mesmo que eu não tenha recebido o amor do meu pai, mesmo se fosse o amor da minha mãe que eu não tivesse recebido, essa palavra diz, ainda que a sua mãe não te ame, eu vou te amar, eu não vou te abandonar nunca.
Eu não vou te deixar nunca. E isso serve para todas as situações. Quando nós somos rejeitados por alguém, pelo nosso esposo, pela nossa esposa, quando o amor acaba num relacionamento e a gente acha que o nosso mundo está acabando, o amor de Deus não se esgota. Não é igual ao amor do homem. O amor de Deus é um amor desinteressado, que não busca recompensas. Ele sabe que a gente não ama Ele da mesma forma. Mas mesmo assim, Ele nos ama muito. Ele não pede a mesma coisa em troca, porque Ele sabe que nós não podemos dar. Ele nem cobra isso tudo da gente. E mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo assim, Ele nos ama sem medidas. Deus nos ama sem limites. Deus não nos ama só quando nós estamos perto dEle. Ele não espera que você venha até a igreja. Deus não espera que você vá até a missa para você amá-lo. Deus não espera que você participe de um grupo de oração para então Ele ver se Ele vai começar a te amar. Deus não impõe nenhuma condição para derramar sobre nós o nosso amor. Hoje eu estou aqui, na frente de vocês, falando sobre o amor de Deus. Estou com essa camiseta de São Francisco de Assis. Aqui falei para vocês que eu sou serva do grupo de oração. Mas vocês acham que Deus esperou eu estar aqui hoje, com essa roupinha bonitinha, com essa aqui, ó, medalha de Nossa Senhora, para Ele falar, agora eu vou amar essa menina? Não, Ele não esperou. Ele me amou de muito antes. Quando eu estava muito longe dEle, quando eu estava muito longe de Deus, quando meu caminho estava bem distante daqui de onde eu estou hoje, eu caminhava para longe de Deus, as minhas pernas me levavam para longe de Deus. Lá mesmo onde eu estava, Ele me amava. Ele me amava quando eu estava assim de madrugada, voltando da rua, das festas, quando eu estava muitas vezes bêbada, vomitada, suja, minha roupa suja, descalça, minha maquiagem borrada, aquela maquiagem preta forte, eu usava assim para sair. Eu chorava, depois passava mal, vomitava, ficava com aquele olho inchado, toda desfigurada, suja por dentro e por fora, por causa do meu pecado, da situação de pecado que eu estava vivendo. E lá também Deus me amou. Ele não esperou que eu viesse aqui hoje, toda bonitinha, para falar, agora, minha filha, eu vou te amar. Agora você está fazendo o que eu quero. O amor de Deus não é assim. Deus nos ama na onde a gente estiver. Mesmo quando a gente está vivendo numa situação de pecado. Quantas vezes eu penso hoje assim, olhando para trás, eu vejo como o amor de Deus se manifestou tantas vezes na minha vida. E eu até algumas vezes eu identifiquei, eu falei, é Deus, só pode ser Deus. Teve dias que eu estava assim na rua, de madrugada, não tinha dinheiro para tomar um táxi. De madrugada, 4h30, 5 horas da manhã, com um vestido curto assim, descalça, com a bolsa e o sapato na mão, passando mal, já tinha vomitado, estava com a roupa toda suja, rasgada. Deus, mesmo assim, Ele não falou, ai, que nojo, nunca, nunca. Ele sempre mandava um anjo para ir lá me buscar. Teve uma vez que eu peguei carona com um rapaz que eu não sabia nem quem que era. Depois eu fui descobrir que era um traficante. Mesmo assim, naquele momento, aquele traficante foi um anjo para mim. Foi um anjo que Deus enviou para me levar para casa, porque eu estava no meio da rua de madrugada, sem ter como ir embora. Quantas vezes Deus me livrou, quantos livramentos eu olhando para trás, eu me recordo do que Deus realizou na minha vida. Só pode ser Deus. Porque Deus não está nem aí, Ele está sempre de braços abertos. Ele está sempre de mãos estendidas para derramar o amor dEle por cada um de nós. Com Deus não tem condições. Deus não impõe limites. Como eu falei para vocês, o amor do homem ele é bastante limitado. O amor do homem, muitas vezes, ele é interessado. A gente ama uma outra pessoa enquanto ela tem alguma coisa para oferecer para a gente. Eu não tinha nada para oferecer para Deus. Eu não tinha nada. Eu só tinha o meu pecado, a minha sujeira.
Eu era manchada por fora, manchada por dentro pelo meu pecado. Vocês pensam que Deus colocou alguma condição? Ele não queria saber. Quanto mais a pessoa é pecadora, mais suja, mais na lama, mais no lixo ela está, aí mesmo que Deus quer. Aí mesmo que Deus quer perto dele. Aquela ovelhinha que está mais distante, que já foi se afastando de Jesus, que já não está mais ouvindo a voz do pastor. É essa ovelhinha que Deus quer trazer. Eu não sei como que é a situação de vocês, o que vocês têm feito da vida de vocês. Às vezes, eu contando assim, as pessoas ficam espantadas, falam, ai, mas eu nem bebo, então eu estou no lucro. Mas às vezes a gente tem outras misérias, a gente tem outras coisas, eu não conheço vocês, eu não sei o que está no coração de cada um, o que vocês vêm trazendo, mas todo mundo tem as suas fraquezas, as suas misérias. E para Deus nada é empecilho para Ele derramar o amor dEle. Todo mundo se lembra de Jesus quando estava na cruz. Quem estava do lado dele? O ladrão. O bom ladrão. São Dimas. E aquele ladrão, o que Jesus falou para ele? Que ia levar ele para o paraíso. Que ainda hoje estaria com ele no paraíso. Então não importa se matou, se roubou, se abortou, se separou, se divorciou, se traiu, se adulterou, se usou drogas, se tem vício disso, vício do cigarro, alcoolismo, não importa. Não importa, nada disso importa para Deus. O que importa para Deus é o nosso coração arrependido. Ele só quer que a gente se arrependa da nossa vida, da vida que a gente está levando, e volte para os braços dele, para os braços do Pai. É isso que o Pai quer. Hoje, graças a Deus, eu tenho conseguido perdoar o meu pai. Graças ao amor de Deus. Porque aqui na palavra, na primeira leitura que nós lemos em São João, falava que aquele que não ama, que não conhece o amor, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Hoje eu entendi que às vezes o meu pai, ele não recebeu amor também. Muitas vezes eu falava assim, se o meu pai vier, eu quero que ele morra. Eu era muito revoltada, eu quero que ele morra. Se um dia ele vier bater na minha porta pedindo um remédio, eu não vou dar. Se um dia ele vier pedir comida, eu não vou dar. Eu falava desse jeito. Hoje em dia, eu mudei completamente. Eu não vou dizer que eu perdoei 100%. Eu ainda não sei, eu não estou totalmente certa disso. Mas eu sei que eu tenho evoluído nessa caminhada do perdão. Eu tenho descoberto que eu estou conseguindo amar o meu pai, orar por ele. Orar pelo meu pai, pedir para Deus cuidar dele, onde é que ele esteja. Porque o amor de Deus vem transformando o meu coração. Graças ao amor de Deus, eu tenho me tornado uma pessoa melhor, que sabe amar, que sabe perdoar. Eu oro pelo meu pai hoje. E hoje também eu consigo orar e conversar com Deus Pai. Não me machuca mais fechar os meus olhos e falar, Pai, obrigada, Pai. Antes eu não conseguia. Mas hoje eu consigo, porque eu abri o meu coração para o amor de Deus. E Deus tem muito amor para derramar no coração de cada um de nós. Não importa o que nós estávamos fazendo até antes de entrar nessa porta aqui. Não interessa para Deus o que a gente fez lá fora, com quem que a gente discutiu, com quem que a gente brigou, não importa para Deus. Se você está aqui hoje é porque Ele faz questão de você. Se você está aqui hoje, não foi porque você recebeu um panfleto na porta da igreja, não foi porque você viu no site. Isso daí eu sei que ajudou, mas foi uma forma de intermediar o contato de Deus com você, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que falou no seu coração para você vir, para você estar aqui hoje, porque Ele tem muito amor para derramar na sua vida, no seu coração, na vida da sua família, na sua casa. A minha família tem sido transformada pelo amor de Deus. A minha mãe, por conta dessa situação do meu pai, a minha mãe me criou sozinha, ela se tornou, ao longo do tempo, uma pessoa dura. Ela se tornou muito durona, porque a vida, as pessoas às vezes são cruéis. Então a minha mãe sofreu muito preconceito, muitas portas fechadas na cara dela. Quando ela veio comigo no colo, eu era tão pequena, nem a minha família que se revoltou contra ela, falou assim, depois acolheram, mas na hora se revoltaram. Você não quis? Agora você se vira com ela.
E ela não tinha para onde ir aqui em Cuiabá quando ela voltou, não tinha emprego, não tinha casa. Então, às vezes, nós passamos por essas situações. Mas eu posso dizer hoje para vocês que eu perdoo, que a minha mãe também, eu sinto que ela já está perdoando toda essa situação, porque ela vê que como eu estou tranquila, ela fica mais tranquila também. O amor de Deus, ele transforma não só a gente, mas as nossas famílias. A minha mãe, ela está sendo transformada também, vendo a minha transformação, vendo o que Deus está realizando na minha vida. Esse ano eu tive uma grande graça. Eu orava muito para minha mãe, para amolecer o coração dela, para que ela pudesse perdoar também tudo o que aconteceu, para que ela tirasse assim, um pouco da frieza, da dureza do coração dela, porque minha mãe é uma mulher frágil, eu sei, só que ela veste uma máscara para ser durona, para ser firme. E eu sempre falava para ela, mãe, os meus pais eles nunca foram casados no religioso, somente no civil. E assim, a minha mãe não se casou de novo, não teve mais filhos. Eu falava, mãe, por que a senhora não pode comungar? Ela falava, porque tem que confessar. E eu não vou confessar. Eu não preciso confessar. Aí eu comecei a orar. Eu falava, Senhor, o Senhor ama tanto os seus filhos. Se eu amo a minha mãe e eu desejo a salvação da minha mãe, quanto mais o Senhor, que é o Pai do céu, que ama tanto os seus filhos. Comecei a pedir para Deus que tocasse no coração da minha mãe, transformasse o coração da minha mãe. E nessa quaresma, eu tive a graça de ver, no domingo de Páscoa, a minha mãe comungando. Para mim, isso era quase impossível de acontecer. Eu confiava desconfiando, porque assim, são tantos anos pedindo, desde que eu fiz primeira comunhão, que eu tinha uns 9, 10 anos de idade, acho que 10, que eu aprendi a importância da comunhão, eu venho me questionando e falando e brigando com ela, e sempre entrava por um ouvido e saía pelo outro. E esse ano eu consegui no domingo de Páscoa. Eu fiquei tão emocionada na hora que eu vi a minha mãe recebendo a comunhão. Agora, ela já tinha esquecido como que rezava o terço. Minha mãe estudou no Colégio Coração de Jesus, quando era jovenzinha. E depois lá ela aprendeu, mas depois nunca mais eu vi a minha mãe rezando o terço. E agora, ela chega no domingo, meia hora antes da missa começar, para ela poder rezar o terço. Eu vejo que isso é uma graça de Deus na minha vida, na minha família. É um amor de Deus se manifestando na minha casa, no coração da minha mãe, no coração do meu tio. Tem um tio e uma prima também que são osso duro de roer. Atacavam demais a igreja católica. O meu tio falava assim, o irmão da minha mãe, se você me ouvir falando, graças a Deus, ou então, pelo amor de Deus, é só força do hábito, viu? Porque eu não acredito em Deus. E essa semana ele falou assim, eu estou com uma Bíblia lá em casa, e agora todo dia eu estou conversando com meu amigo Jesus. Então, para vocês verem o que Deus pode fazer na nossa vida, através de uma pessoa só, que abre o coração para o amor de Deus, isso contagia, é como se fosse uma epidemia boa. O amor de Deus está em mim, mas está também na minha mãe, está também no meu noivo, que tem uma história linda de conversão, está também se manifestando na família dele, a mãe dele agora, a cunhada, estão começando a ir também à missa, então toda a nossa família vai se transformando. Mas a gente precisa abrir o nosso coração, porque enquanto o coração está fechado, está duro, trancado a 7 chaves, fica difícil para Deus agir, porque Ele nos dá a liberdade. Deus não se impõe para a gente. De forma alguma, Ele não vai lá com um pé de cabra e arranca a porta do seu coração, não arromba, Ele não faz isso. Ele pede licença. Se você não abrir, Ele não vai invadir. Mas se você está aqui hoje, eu tenho certeza que a porta do seu coração você já destrancou. Trancada ela não está. Ela ainda pode estar meio encostadinha. Hoje eu convido vocês a abrir a porta do coração de vocês. Que vocês possam deixar esse amor de Deus acontecendo na vida de vocês, na família de vocês. Eu tenho certeza, às vezes, bate no nosso coração um sentimento egoísta, de que a gente não precisa de Deus. Mas quando é com a nossa família, com alguém da nossa família que a gente ama, aí sim a gente parece que quer que Deus age na vida daquela pessoa. Não, Senhor, para mim não precisa não, mas para ele, por favor. Meu esposo, meu filho está precisando tanto.
Então, quando a gente pensa na nossa família, eu estou falando para vocês, isso, é o testemunho do que Deus pode realizar, não só na sua vida que está aqui hoje, não só na vida de você que está aqui sentado, que disse o seu sim, mas na vida de toda a sua família, da sua casa, das pessoas que você ama, porque o amor de Deus é contagioso. Se você abrir a porta do seu coração, fechar o guarda-chuva, como o professor estava falando, para deixar Deus derramar as graças e as bênçãos sobre vocês, vocês vão sair daqui pessoas renovadas, porque há 2 anos atrás, quem estava aí era eu estava sentada aí onde vocês estão, e olha só, o que Deus já realizou na minha vida desses 2 anos para cá. Eu venho conseguindo perdoar o meu pai, a minha mãe voltou para a igreja, recebe a comunhão, é muita graça, e é isso que Deus tem, não é só para mim, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que nenhum de vocês que está aí. Todos nós somos muito especiais para Deus. E o que Deus fez por mim, muito mais Ele tem para realizar na vida de vocês. Basta que a gente abra o coração, não tenha vergonha de falar, eu sou de Deus. Às vezes a gente fala, eu não quero falar que eu sou da igreja. Se você não quer ser da igreja ainda, seja pelo menos de Deus. Abra o seu coração para Deus, que depois tudo vai acontecer, você vai encontrar o movimento, você vai encontrar a sua atividade, o seu lugarzinho dentro da igreja. Primeiro, abra a porta do seu coração para Deus entrar, e nessa tarde a gente quer convidar isso. Nós hoje queremos aqui convidar, não nós que eu falo eu, mas é a Virgem Maria, São José, é o Jesus Cristo, nosso Jesus, nosso Senhor, é Deus, os anjos, todos que estão aqui nas cadeiras vazias, tem anjos sentados. Sempre eu escuto o padre falar, está vendo os bancos vazios? São anjos que estão sentados, e aqui está cheio de anjo. Então aqui é um ambiente favorável para a gente deixar o amor de Deus entrando no nosso coração. Pensa, começa a fechar os seus olhos, coloca a mão no seu coração e começa a pensar nesse amor de Deus. Se você tem sentido o amor de Deus, se você tem vivido, experimentado esse amor de Deus. Se você não tem, por quê? Pelo seu pecado, é pela sua humanidade, é por um trauma que você sofreu na infância, na adolescência, até mesmo na vida adulta. O que está te impedindo? Deus, os braços de Deus nunca, nunca deixam de estar estendidos para nós. A mão de Deus está sempre estendida. A gente que recolhe a nossa mão, que puxa, que não quer dar o braço para Deus, não quer segurar nas mãos de Deus. Mas Ele está com os braços abertos nesta tarde. Deus está com os braços abertos para receber um abraço, como aquele pai daquela parábola, que estava de braços abertos para receber o seu filho que tinha gastado todos os bens, que tinha vivido longe, afastado no pecado. Aquele pai não se importou, ele não mandou o porteiro trancar o portão para o filho não entrar, muito pelo contrário, ele correu ao encontro daquele filho, deu um abraço no filho. E é isso que Deus faz hoje aqui com cada um de nós. Ele vem nos abraçar, Ele quer derramar o seu amor em nós, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos dentro da nossa casa, com o nosso esposo, com a nossa esposa, noivo, namorado, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, no nosso ambiente de trabalho. Deus quer transformar a nossa vida, e Ele quer que nós sejamos luz também na vida das outras pessoas, para que o amor de Deus, esse amor imenso, esse amor tão grande que não vê medidas, esse amor desinteressado, incondicional, é esse amor que Deus tem para nós. É esse amor que Deus quer derramar no nosso coração, no meu coração, no seu coração, no coração dos seus filhos, dos seus familiares. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a vida da sua família. Ele não quer saber o que você fez de errado, por onde que você andou. Ele não quer saber o que você fez com o seu corpo. Ele não quer saber o que você fez da sua vida.
da sua sujeira, Ele não quer saber. O amor dele limpa tudo isso, apaga todas essas marcas, as marcas que o mundo deixa, de tristeza, de ódio, de rancor, de sentimento de abandono, de rejeição. O amor de Deus hoje quer ser derramado sobre você, para limpar o seu coração de tudo isso, para que você possa se abrir, receber as graças de Deus, todas as graças que Ele tem para você.